Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos mais uma vez aqui, diretamente da USP, do HC. Estamos com o professor Paulo Saldiva e iremos ter uma excelente conversa hoje. Professor, muito obrigado por estar aqui, nos dando este prazer de ter essa conversa. O prazer é todo meu, né? Nós vamos falar sobre medicina, né? Que é uma coisa que a gente é apaixonado e para aqueles que talvez serão médicos no futuro breve, né? Com certeza. Já temos colegas médicos, temos estudantes de medicina. Estamos aqui no setor da patologia? Patologia. Perfeito. Professor, fala, por favor, da sua formação. Como é que foi a história que começou aqui no hospital da USP? Bom, eu entrei aqui cedo, né? Quer dizer, muito novo, em 1972. Eu tinha 17 anos e fiz minha formação aqui, né? E eu fui para a patologia, talvez porque durante o internato, para mim, foi um momento de aprendizado, mas ao mesmo tempo eu me deparei com dilemas que eu, por ser, não é que eu tenha ficado mais maduro, minha esposa disse que eu tinha uma adolescência encruada, né? Eu comecei a sofrer muito com os dilemas que a gente tinha, né? Eu falei, eu vou para a patologia porque eu vou estudar um pouco mais e aí eu penso, fico, se eu gostar eu fico, senão eu vou para uma outra especialidade. Já era uma área que o senhor tinha uma certa afinidade ou foi mais assim, uma curiosidade? Não, a gente tinha um estágio eletivo, né? Tá. E eu pensava em fazer neurocirurgia, neuroclínica ou psiquiatria. E a patologia era uma coisa que me fascinava, porque tinha um professor que era o professor que tinha assumido recentemente, o professor Tales de Brito, que era um grande patologista e muito entusiasta ele estudava mecanismos de doença, né? Ele fazia a partir de casos clínicos. E a autópsia, que ele usava muito, ele estudava muito leptospirose, ele permitia que a gente tivesse uma visão integrada, sabe, como se fosse um clínico geral, mas com uma profundidade maior. E você podia trafegar muito fácil da parte clínica, da aplicação clínica, para a bancada de laboratório, que eu gostava bastante. Isso foi reforçado depois quando veio o meu orientador de Ribeirão Preto, eu conheço ele quando eu era R1, ele fazia patologia experimental. Então eu tinha um bom patologista clínico e um excelente patologista experimental, e isso acabou me fascinando e gostando da patologia. Então eu tenho um pé no laboratório de pesquisa e um pé na atividade clínica. O patologista experimental, então, é o que foca na pesquisa. E que inclusive usa modelos animais ou modelos celulares, ou trabalha com um modelo, você simula a doença em condições experimentais. Perfeito. E então existe um diálogo, um diálogo muito produtivo entre essas duas áreas, porque a pergunta geralmente vem da clínica. E algumas coisas você tem que responder dentro de uma bancada de laboratório. E eu fui estudar, então, eu tinha muitos amigos na pneumo, né? E eu, como sou asmático, eu já me identifiquei com aquilo. Se eu passo de uma crise aqui, já tem um pessoal para me ajudar, né? Nossa Senhora, isso aqui já... a gente foi estudar muito pulmão e doenças inflamatórias, e a autópsia era bom para isso. E fui estudar também poluição do ar. Uhum. E como é que a cidade, né, interferia, porque eu sentia isso, eu era um sensor vivo daquilo que eu estava estudando. E com isso eu fiquei, então, estudando temas tomando partido do que aquilo que o patologista pode fazer. Então, o patologista hoje, na área cirúrgica, ele vai se preocupar muito de tumor. Mas ficou tão complicado mexer com patologia de tumor, que às vezes o indivíduo faz por exemplo, o indivíduo não faz patologia ginecológica, ele vai fazer mama. Ou ele não vai fazer uropatologia, ele vai estudar próstata, para saber os marcadores específicos em benefício da medicina que se personaliza. Sim. Já na autópsia, eu posso estudar coisas que você não consegue estudar, e são doenças importantes, mas você não consegue estudar em cenário clínico. Eu posso fazer uma biópsia cerebral para saber se o indivíduo tem Alzheimer,
ou se ele está deprimido, ou se ele está num surto psicótico. Quando se existia os manicômios e havia serviço de autópsia, você não tinha um ferramental molecular para explicar isso agora. Então tem certas complicações, tanto das doenças crônicas, secundárias ao envelhecimento, ou das doenças por imunodepressão, como aconteceu a partir do HIV e depois pelos transplantes, que você encontra situações críticas, que o indivíduo está tão crítico que você também não pode ter... Como é que você vai ter uma miocardite associada à quimioterapia? No indivíduo vivo, não vai funcionar? Não vai. Então, você tem que ter material biológico para estudar isso, você tem que construir um biobanco disso. Então, a gente começou a estudar, por incrível que pareça, aqui no departamento, asma fatal, doenças neurodegenerativas e também doenças de aorta, de coração, coisas que são órgãos que têm muito impacto na prática clínica e cuja patogenia precisaria ser revisitada. Então, dá para dizer que é uma especialidade bastante flexível. E é exatamente nesse ponto que eu queria entrar, professor. Eu me vejo, às vezes, na pele de alguns colegas que estão em dúvida em algumas especialidades, mas eles não têm uma conversa sincera, eles não têm assim, um contato com pessoas que vão orientar e mostrar para eles as possibilidades. Por exemplo, eu escolhi anestesia por uma série de fatores, mas eu tinha pouco contato com anestesistas, né? Depois que eu entrei na anestesia é que eu vim descobrir realmente o que é o trabalho de um anestesista. Então, eu queria trazer a gente aí na sua memória para a época da residência, quando o senhor ingressou ali na residência, e depois a gente vai conversar sobre as áreas de atuação de um patologista. Para começar, né, que é uma pergunta que é bem curiosa, assim, a patologia, ela é uma especialidade que tem muita hierarquia durante a residência? Não, ela é bem flexível, né? Tem lugares que é uma especialidade de muita responsabilidade, porque às vezes tem que decidir no centro cirúrgico se você tira ou mantém um órgão. Perfeito. E é tanta responsabilidade que nos lugares bons, você tem essa decisão tomada por duas pessoas, geralmente um júnior e um sênior. Sim. Às vezes você está no centro cirúrgico, faz aquele exame de congelação, né, que você tira um fragmento, congela e olha, e você transmite isso para alguém à distância para saber se você está lá mesmo, porque você não tem como colocar de volta. Eu sei muito bem disso aí, porque eu sou daquelas pessoas que fica do outro lado, aqui esperando o patologista ir lá no microscópio, fazer os cortes do congelamento para dizer, tira o órgão ou mantém. Isso, e agora por controle de qualidade, porque você pode errar pouco, você pode errar, sei lá, 1%, você tem uma máquina que tem 99% de acerto, mas aquele 1% para aquela pessoa é 100%. Então, o patologista, ele também, ele tem essa área, ele pode trabalhar como praticamente de tudo. Ele pode ser policial, por exemplo. Ele pode fazer uma área de atuação em medicina forense, legal. Entendi. Né? Ele pode trabalhar dentro do centro cirúrgico. Os patologistas que têm laboratório fora, o negócio de você mandar, estão acabando de ir para os hospitais grandes, você tem o teu próprio corpo dentro do hospital, porque a discussão da evolução dos casos, a discussão clínica, acontece com a presença do patologista, a programação que se faz. O patologista pode funcionar também, né? Ele pode ter uma atividade funcionar guiada por ultrassom, junto com o ultrassonografista ou ele mesmo, nódulos superficiais ou profundos. Então, se você quiser ter uma abordagem, digamos, ter mais contato com a pessoa, você pode fazer isso. Você pode ter uma área de atuação com endoscopia depois. Porque é muita diferença. Tem alguns patologistas que fizeram endoscopia e são muito bons, porque o diagnóstico é muito diferente você olhar no microscópio uma coisa que alguém colheu para você ou aquilo que você exatamente sabe o que você pegou. Né? Todas essas atuações, o patologista formado já pode atuar. Ou ele precisa fazer um R+. Fazer um R+. Entendi.
Na punção aspirativa, você já sai com a habilidade de fazer a punção aspirativa. Certo. Mas endoscopia, por exemplo, não é o convencional. Mas você pode fazer 1 ano de endoscopia ou 1 ano de ultrassom, e aí você fica habilitado a fazer isso, fazer todo o ciclo. E você tem contato com o doente. Tem aqueles que não tem jeito para doente. E não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso, mas ele vai ficar lá, então, dentro de ele vai sequenciar, ele vai fazer... É uma boa entrada para a medicina molecular e a patologia, né? Ela é uma boa entrada para quem gosta de bancada, para quem gosta de fazer digamos, essa translação do bench para o bedside e vice-versa. Ela é muito, muito importante. Tem uma área importante por exemplo, a biópsia de mama hoje é guiada por ultrassom. Quer dizer, você vai ter que ter imagem para isso. Então, acho que eu vejo que a patologia e a radiologia vão se fundir até numa nova especialidade ou num novo departamento. Aqui, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem na sala de autópsia, nós temos uma ressonância magnética de 7 Tesla para fazer estudo entre a gente viva também, não é só para estudar com detalhes, metabolômetro, saber, por exemplo, você consegue fazer espectroscopia de ressonância magnética e saber, então, quanto falta de tal metabólito no hipocampo, por exemplo, né? Você tem um grupo, tem um atomo e tem ultrassom. Faz biópsia, faz autópsia também via ressonância? Sim, você pode direcionar via ressonância onde você quer tirar, né? Tem a parte de fetal, né, da obstetrícia, né? Você tem medicina fetal. É muito importante você saber as alterações fetais de parte de genética, né, de genética das doenças humanas e das doenças raras. A patologia é um bom caminho para começar também. Perfeito. Então, ela é uma especialidade que interfaceia com praticamente todas as especialidades. Ela tem a sua característica própria ou ela pode ser uma entrada para áreas de medicina, digamos, de alta complexidade. Nós estamos começando a usar a patologia para vigilância epidemiológica. Ou seja, o que a gente faz? Só para você ter uma ideia, nós estamos aqui na Covid-19. Nós fizemos umas 200 autópsias de Covid, mais ou menos, e mais ou menos umas 100 e poucas de não-Covid. Indivíduos que entraram durante o surto da Covid, morreram com febre e vieram com suspeita de Covid ou querendo excluir Covid. Bom, o indivíduo que chega na UTI, aqui no HC, ele vem com via cross, né? Vem referenciado, não chega bem, não chega andando. Não é um hospital de porta aberta. Não, é um hospital referenciado. Certo. E na Covid ficou mais ainda. O Instituto Central, 900 leitos de Covid. Transformaram tudo... Tudo para pôr Covid. Uhum. E o número de leitos de UTI variou de 100 a quase 500. Né? Então a pessoa chega lá entubado com relatório. E a família também não vai visitar. Então a gente tinha uma entrevista com a família, com enfermeiro especializado, não só para pedir autorização de fazer autópsia, que a gente fazia minimamente invasivo, como também para saber os detalhes do adoecimento, os hábitos, como é que ele supõe que pegou, se o caso era familiar, não era. E a gente, então, usando, agora, eu acabei de abrir o e-mail, a gente fez, junto com o CDC e com a Organização Mundial de Saúde, nós transformamos esse questionário, esse conjunto de perguntas, num questionário que você responde, uma pessoa pode colocar um familiar, da probabilidade daquela morte ser Covid ou não Covid. Acabou de ser aceito esse artigo agora, como se fosse, então, para você ir para lugares que não fazem PCR, não faz estimar a probabilidade daquelas mortes serem Covid ou não. Isso chama-se autópsia verbal. E a gente usa a autópsia para validar. Quer dizer, é como se a gente estivesse levando uma sala de autópsia para o campo, ou literalmente levando para o campo. Quando você pega um ultrassom, um conjunto de pinças de biópsia, e pode levar para a sala de autópsia numa mala e fazer autópsia para investigar surtos de doenças que estão ocorrendo em áreas regionais. Então a patologia é muito, e é um bom instrumento de ensino também, porque ela é parte fundamental. A biologia das doenças é muito importante na formação geral do médico,
E a patologia é um grude, é uma membrana, substância fundamental amorfa que une as disciplinas básicas com as áreas clínicas. Então, exato. com isso, você consegue ajudar muito. Na nossa faculdade, a patologia é importante nessa transição. Para você ver, né? Geralmente a visão que a gente tem é o patologista ali no laboratório observando o microscópio. Basicamente é isso que as pessoas pensam quando a gente fala em patologia. Mas existe aí essa gama inteira de áreas de atuação e essa questão de, eu prefiro ter contato com o paciente ou não prefiro ter contato, também é algo que você pode escolher fazer dentro da patologia. Pode. Não é a regra, porque a maior parte das pessoas que vêm para a patologia já estão saindo dessa área. Sim. Mas, olha, até na autópsia, por exemplo, eu converso com as famílias antes. Tem um contato. Tem um contato. Aí eu vou ter que explicar depois. Você tem coragem de fazer uma autópsia, entregar para a pessoa um pedaço, cara, né? Você vai falar tromboengite, obliterante, e a pessoa vai saber o que é. Vocês vão ver que uma pessoa, a morte, pela densidade emocional que ela coloca, desperta vários sentimentos, além da dor da perda da pessoa. Desperta primeiro um sentimento, será que eu fiz tudo? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse notado aquilo? Então, ou então, será que ele foi tratado adequadamente? Isso são, geralmente, cargas que a pessoa tem, que ela coloca e que ela não precisaria ter. Porque eu posso garantir que 99,9% dessas situações são absolutamente irreais. É simplesmente um peso que você colocou. Uhum. A segunda pergunta pode acontecer comigo, ou com alguém da família. Eu sou familiar, né? Isso. Eu tenho alguma relação genética? Tem uma relação genética, ou então eu vou me contagiar com isso, eu vou fazer, né? Essas duas coisas, né? Eu acho que tem um sentimento de curiosidade para saber o que foi mesmo. Você quer saber o que é, você fica com uma pulga atrás da orelha, mas, por outro lado, a autópsia está emoldurada por valores, pela agressão do corpo. Por isso que a autópsia minimamente invasiva, às vezes, é a única alternativa possível por questões religiosas. E você pode estudar muito a dinâmica familiar, sabe? Você vê, então, como eu mencionei, dor, culpa, algumas vezes você vê alívio, porque a pessoa estava sofrendo, né? Sim. Eu estava com o indivíduo acamado há muito tempo, a pessoa estava lá e falou, putz, descansou finalmente, e até a indiferença, sabe? As pessoas que tem muita gente sozinha e a pessoa vem reclamar um corpo como se estivesse indo no poupa-tempo renovar a carteira de identidade. Sem sentimento nenhum. Sem sentimento nenhum. Então, eu tenho usado muito as autópsias também para estudar a cidade. Pega uma escara, um indivíduo, uma escara de decúbito de pessoas acamadas. Não é só a idade, o tempo de evolução da doença e tal. A capacidade da família. Você acha que todo mundo compra colchão casca de ovo, tem um cuidador? Então, isso você começa, então, a gente está cartografando essas escalas, sua gravidade num serviço grande, e fazendo a cartografia disso, para saber aonde você tem que implementar medidas de apoio para o paciente acamado. Então, você vê que a patologia ela permite um elenco enormemente grande. E na área de inteligência artificial, processamento de imagem, hoje a patologia é uma das áreas mais ativas nessa área de você quiser trabalhar com computador, desenvolver produtos, é uma das áreas que mais dialoga, e aqui a gente dialoga porque a gente tem as imagens radiológicas, as microscópicas e macroscópicas. Então, você quer validar um algoritmo de diagnóstico radiológico, você tem um padrão ouro para calibrar teu algoritmo. Que é a microscopia. Que é a microscopia e a macro. E o senhor acha que esse papel do robô, né, da tecnologia, que é uma pergunta que o pessoal de vez em quando me faz, qual é a sua opinião sobre isso, professor? O patologista, o radiologista, ele vai desaparecer daqui a alguns anos, né? Ele vai mudar. Ele não vai desaparecer. Então, como é que funciona hoje, né? Você tem bons sistemas de imagem que fazem um screening, né? Aí isso vai para o patologista para confirmar. Exatamente. E depois você tem um sistema de checagem a mais. Então você pode ter, que é um sênior, né? Que é aquela checagem dupla. Dupla, né?
E agora, a mesma coisa vai acontecer para a radiologia. Você vai precisar de menos radiologistas e vai ter uma hierarquia, mas a decisão pessoal, a experiência ainda vai contar. Concordo. Mas mesmo nas áreas clínicas, veja bem, quando o modelo de educação médica que a gente herdou, e essa faculdade foi a primeira do Brasil que adotou o modelo do Flexner. Para quem não lembra, a medicina nos Estados Unidos estava muito ruim na virada do século 19 para 20. O progresso estava na Europa, estava na Alemanha com o Koch, estava na França com o Pasteur, era assim, e a medicina americana estava engatinhando. Tinha centros de excelência. E eram todas escolas privadas, né, praticamente. Então, o pessoal que trabalhava, né, como é que chamava a fundação, vai cair, que era um magnata das estradas de ferro, né, ele chama um professor, o Abraham Flexner, para fazer a avaliação. Ele tinha feito um programa de avaliação das escolas médias dos Estados Unidos, dos schools, pediu para avaliar a qualidade dos cursos médicos. E ele, então, teve o dinheiro e o tempo para visitar todas as escolas médicas nos Estados Unidos, que eram mais ou menos umas 80. Era médico ele? Não, professor, educador. E ele avalia, o irmão dele era professor na Johns Hopkins, né? E ele usa a régua da Johns Hopkins para comparar, e ele percebe, então, que as faculdades boas eram faculdades que tinham a exposição à melhor ciência do tempo, com cadeiras básicas, né? Depois tinha 2 anos de supervisão de aprendizado clínico, e depois um hospital onde eles pudessem praticar sob supervisão. E aí monta os 2 anos de básico, 2 e 2 anos de internato. Bom, esse modelo vem, e era possível, na virada do século XX, ele publica isso, o relatório Flexner, né? Só que, como as faculdades eram privadas, ele não era normativo, mas o pessoal leu aquilo, não vou mandar meu filho para ir numa faculdade que é ruim. E teve o efeito colateral de fechar muitas faculdades que aceitavam mulheres e negros. Demorou 70 anos para corrigir isso aí. Nossa Senhora. Só que, então, a ideia da medicina científica, de incorporar ciência no dia a dia, nasce do relatório Flexner, quando o progresso médico dobrava a cada 50 anos. Então, você aprendia uma medicina que servia para a tua vida. Tinha uma diferenciação terminal. Já no segunda metade do século XX, ele já mudava a cada 20, 25 anos. Você ia ter que... Eu peguei professores que não tinham tido bioquímica no currículo. Depois entrou a molecular, depois no final dos anos 80, começou a vir a parte molecular violenta, né? Então você percebe que havia ondas de conhecimento que tornavam, que faziam que você tivesse que correr atrás. Sim. Já não era suficiente para a tua vida profissional. Hoje, sabe quanto está? 7 meses. Já tem novidades. Dobrou em 7 meses. Então significa que algumas disciplinas que você teve no semestre passado já tem conceitos que não valem. Sim. Então você vai ter que, inclusive, lançar algoritmos de diagnóstico e de síntese, por isso, usando algoritmos de inteligência artificial. Então você pode carregar essa capacidade diagnóstica e tem programas já muito eficientes que funcionam em celular, que você põe os sintomas e tal, vai dando os exames, ele já te dá uns diagnósticos Sim, muito precisos. Direcionamento, né? Só que ser médico não é isso, né? O médico não é acertar. O Dr. House é um bom acertador, mas ele não é um bom médico. Exatamente. Ele tem uma inteligência diagnóstica muito boa, mas o interpessoal dele é horrível. Não, e você precisa ter alteridade. Será que aquilo que você está propondo, o paciente concorda? Ou ele pode pagar? Porque tem um grande dilema na medicina que não foi resolvido, né? A primeira é o progresso. São 2 perguntas que todo mundo vai ter que fazer. O avanço
o avanço da medicina permite muita coisa. Você pode fazer muita coisa. Você pode editar gene, mas você deve. A metáfora do Frankenstein, né, que foi punido com a morte do Dr. Frankenstein por ter desafiado a morte, né, foi punido pela criatura. Quer dizer, você pode espanar a porca nessa história. Então, você não sei se você vai querer editar e criar teu filho de acordo com a capa criar ou de um personagem que você queira, modificar o olho, a cor. Será que é isso? Mas o mais central é todo esse progresso que modifica o conhecimento médico cada 7 meses, ele é usado para quem precisa ou para quem pode pagar por ele? Quer dizer, essa é uma questão que a gente não resolveu. E que quem tem que decidir é a pessoa que está a cargo daquela pessoa. Então não adianta você prescrever uma coisa que o indivíduo não pode pagar ou os valores deles não aceitam. Exato. Então você tem que ser... Tá certo. Tem outras coisas que a medicina no futuro, eu acho que ela vai ter, que é o cuidado, o pegar. As UTIs, com as manobras de paciente crítico agora, mostraram que pronação, cuidados gerais eram extremamente importantes. Então você vai ter que ter um conteúdo muito forte de cuidados com os pacientes, muito parecido com o da enfermagem na tua formação médica. Sim. Você vai ter que ter também, para operar, você vai colocar robô em todo mundo. E o trauma? Você vai operar trauma com robô, agendar um robô para fazer uma sutura, né? Então você tem as especialidades cirúrgicas, elas vão existir durante para sempre. Com certeza. Apesar de operar com o robô, mas existe um ser humano ali que faz o julgamento, né? E as decisões. E as decisões. O robô não vai fazer ali, porque o robô não foi ensinado para todas as variações do pedículo hepático. Ele pode cortar o ducto biliar, né? Então, eu acho que esse é o problema central que os médicos vão ter que ser... aliás, eu prevejo que, além dessas modificações, o conteúdo de humanidades médicas vai ter que crescer muito. Para você exercer, por exemplo, a alteridade, né? Saber o que se colocando na posição daquela pessoa, e que é muito difícil na medicina, porque um está doente, o outro, teoricamente, está são. Às vezes um está pagando, o outro está cobrando, né? Então, existe uma desigualdade de posição. Mas se você não conseguir fazer o exercício de se colocar na posição da pessoa, você vai fazer bobagem. A empatia, né? É uma empatia misturada, é mais que empatia, é a compaixão no sentido... Se colocar no sofrimento da pessoa, se imaginar como que essa pessoa vai sobreviver, ou como é que ela vai viver depois que sair disso. Ou depois que eu conseguir controlar, como é que eu vou fazer para evitar os hábitos e fatores de risco junto com ela que levaram àquela predisposição da doença. Se nem um ser humano muito bem treinado consegue fazer isso, às vezes ele precisa ter uma consciência muito boa para conseguir fazer esse julgamento. Imagine uma máquina. Isso é bem difícil de acontecer. E o médico está numa posição, e os profissionais de saúde estão numa posição excepcional, porque eu já vi muita gente tomar jeito na vida depois que foi para a UTI. Aliás, na hora que ele está lá, não sabendo se sai, ele reflete, como todos nós refletimos na pandemia, no que é essencial, no que é fundamental. Então, esse momento que te tira do trilho que você vinha caminhando e você decide se volta para ele ou não, está aí uma boa posição para o médico. Eu convido aqueles que estão aqui, a medicina tinha muito pouco a oferecer aos pacientes antes dos anos 40. Tinha anestesia, vacina, mas anestesia não tinha antibiótico. Muito bruta. Sim. Isso, mas não tinha antibiótico, não tinha nada né? Você tem um indivíduo, que é um ilustrador dos Estados Unidos, que chama Norman Rockwell. Ele fazia as capas de uma coisa chamada, que é uma revista, que era o Saturday Evening Post. E ele pintava uma América que não existia. Era no ideal dele, uma América de gente idealista, do povo. Ele estava criado nos anos 20, começou isso, naquela ideia de que a América
ia ser um país da democracia, da justiça, não sei o quê. E, consequentemente, professor e médico estão muito nessas capas. E o médico, ele ia na casa das pessoas. Meu pai, que era médico, ia fazer visita domiciliar. Ele levava uma malinha de médico, tinha um estetoscópio, tinha um otoscópio, ele era pediatra, um oftalmoscópio e um abaixador de língua. Instrumento universal, abaixador de língua. E o abaixador de língua, e ao mesmo tempo tinha alguns remédios sintomáticos que estavam ali. Mas ele levava esperança naquela malinha. Ele conversava com as pessoas. Né? Sim. E isso é absolutamente fundamental para que a pessoa adira ao tratamento. Senão, não precisava de muita coisa. Você se consultava no Dr. Google, pedia a segunda opinião para o Dr. Yahoo. E estava feito. E estava feito. Né? Eu costumo falar que o nosso papel de médico tem muito a ver também com o inesperado. Por exemplo, se você raciocinar na anestesia, você consegue monitorar o grau de anestesia, de profundidade anestésica e fazer um link com o Propofol, por exemplo. Tá muito anestesiado, a máquina se comunica e diminui o Propofol. E vice-versa. Só que, na vida real, o paciente perde a veia, alguém vai, encosta o braço e dobra o soro. E aí, meus amigos, uma máquina é capaz de identificar isso? Então, o papel do inesperado, da adaptação do médico, né, do ser humano, na verdade, é fundamental. E a minha opinião é que a atuação da tecnologia, ela vai facilitar a vida do médico. Lógico. Ela pode até extinguir algumas funções, mas novas funções são criadas com a extinção da primeira. E vai reforçar a função original do médico, né? Porque, veja bem, a medicina começa nos fenícios, na Babilônia, em templos de cura. Era um Deus impiedoso ou um Deus generoso que ia te salvar. Depois Hipócrates trouxe para a beira do leito e começou a observar sintomas e dar uma normatização nisso. Que o Galeno leva a dogmas que compõem a medicina até praticamente no início do Renascimento. E depois uma medicina coletiva, com o saneamento pelas pestes, né, a medicina sanitária, depois a medicina das vacinas, que começa a introduzir a ciência na medicina. Bom, então a medicina científica, terapêutica, ela é recente na história da medicina, é recente na história da humanidade. Mas a medicina sempre existiu antes de terapêutica, antes de qualquer coisa dessas. Ela existia na arte de consolar, né? E de dar um sentido. E a gente divide essas fases da medicina, digamos, da religiosa, da mística, digamos, a lógica filosófica do Hipócrates e a ciência, né, cartesiana, e exclui, mas elas estão a pessoa não se exclui. Quando a pessoa está doente, como eu falei, ela vai no Dr. Google, vai no Dr. Yahoo, para depois falar com o médico. Quando ela tem uma doença grave ou com alguém que ela ama, ela vai procurar dar um sentido para por que isso está acontecendo comigo. Ela vai filosofar. O que isso significa na minha vida? Ela vai refletir sobre seus próprios valores. E, ao mesmo tempo, na hora do aperto, ela vai para a igreja. Ela vai procurar consolo. Então, a gente dividiu artificialmente a medicina nessas fases, mas o ser humano continua exatamente o mesmo. Então, ela vai fazer com que a atuação do médico cientista mude, mas do médico, na sua função, se reforce, tenha mais tempo para isso e tenha que prestar mais atenção para isso. Veja, eu falei que a patologia era variável, né? Ela tinha Sim. várias possibilidades. A medicina é infinita. A medicina você pode ser missionário, lá no Médicos Sem Fronteiras, você pode ser policial, você pode ser historiador, fazer história da medicina, você pode ser químico, você pode ser físico, pode ser bombeiro, né, salvando gente em resgate, você pode ser sociólogo, vendo as bases sociais, você pode ser político, fazendo política de saúde, e dá tempo até de ser médico também. Por isso que a medicina, você tem muito pouca desistência dela, porque ela é um caminho que interfaceia magnificamente entre as ciências exatas e as ciências humanas.
Talvez ela seja mais humana das exatas, é mais exata das humanas. Mas tudo que envolve o espírito humano tem uma área de ligação com a saúde. E a medicina tem um papel importante na determinação da saúde. Perfeito, professor. Tivemos aqui uma aula de história, né? Um pequeno resumo aí. E voltando, professor, para o dia a dia do residente da patologia. Como é que começa esse contato, né? Como é que a gente se insere? Digamos que eu queira ser um patologista. Eu escolheria primeiro o caminho mais fácil de saber a patologia, de se ligar, que ele acompanhar ou um patologista no hospital, onde tem hospital escola, onde está, a rotina para saber. Mas aí você vai ver, geralmente no hospital, predomina a versão cientista do... Por exemplo, dependendo do hospital, você vai, vamos sair aqui do HC, vai no Hospital do Câncer de Barreto, né? Ele chega, tem um movimento oncológico grande, ele vai ver que o patologista vai nas reuniões anatomoclínicas, ele vai nas reuniões clínicas para decidir caso, ele vai, quando vai discutir a terapêutica ou o diagnóstico, ele está lá discutindo, dando o pitaco dele, nós chegamos nisso com agulha, dá para ir, por punção percutânea, decide condutas. Ele vai receber o material, vai olhar o material, já vai tentar fazer o diagnóstico, se não conseguir, ele vai usar métodos moleculares para fazer o diagnóstico, e depois ele vai ver os marcadores de vulnerabilidade das diferentes opções terapêuticas para aquele estadiamento. Qual a marca o esquema, se é convencional, se não é, para que aquela droga, aquele conjunto de células, presumivelmente vai responder. Certo. Tem um outro grupo de patologistas que são os que fazem autópsia, que aí você vai ver, em vez de você ler o livro de biologia molecular, você vai ler o Harrison, o Cecil, o Goodman e Gilman e o Guyton. Livros de mecanismos de doença. Aí você vai ver a patologia como estudando as repercussões sistêmicas da doença, né? E se você gostar de filme, você vai ver um patologista forense, embora, infelizmente, no Brasil, a medicina forense ficou para trás, porque ela está ligada à polícia. Desde o tempo do Getúlio Vargas, a patologia forense, a patologia de medicina legal era uma disciplina médica. Depois ela vai para a Secretaria de Justiça, para o Ministério da Justiça. E depois ela vai para a polícia. E o policial, ele tem uma visão de policial, não é de pesquisador. Não me consta que a polícia produza grande... Sim. A função deles não é essa. É, ser policial. E, aliás, está errado estar na justiça, porque, por vezes, a próprio organismo, o aparato policial, pode estar envolvido na questão jurídica. Se fosse para sair da saúde, devia ficar na justiça. Mas tem coisa que a gente estuda que tem implicação médica. O que acontece num traumatismo de medula? Por que inflama a pessoa com traumatismo de medula? Como é que aquela cirurgia... Porque teve deiscência aquele ponto ou não teve? E a cabeça de você... O que acontece quando alguém inala cocaína, crack, ou está usando drogas aí? Qual é a neuropatologia disso? Se vai para a polícia, eles vão dizer se teve trauma ou não teve trauma. Se aquele indivíduo foi saqueado, é importante, mas tem implicações para a gente... Trauma é tão frequente que precisaria ser estudado cientificamente. Dá para investigar muito mais. Então, mas isso ficou fora. Mas tem lugares do mundo onde você usa a patologia forense como instrumento de investigação médica mesmo, inclusive para você definir recuperação de indivíduos politraumatizados, de como é que você programa essa recuperação das pessoas. Então, eu acho que ainda no Brasil a história do CSI, do Luminol, lá não chegou ainda, mas é uma área super fascinante, principalmente no dia de hoje, onde a violência é muito grande, né? Entendi. Enfim, eu começaria no seu hospital, e se tiver uma sala de autópsia, eu faria uma visita do hospital para a sala de autópsia para saber uma amplidão do que você pode fazer ali. Já ter aquele gostinho de, poxa, é assim que é o dia a dia de um patologista formado. Isso, tem que gostar de estudar, né? E tem que estudar tudo. Eu que fui mais para a área eu faço uma especialidade que é pulmão.
Agora na Covid, eu fiquei só fazendo Covid. A gente né, eu acho que contribuiu muito para saber a doença. A gente tinha reuniões clínicas no início com 200, 300 médicos de vários lugares para a gente mostrar as lesões, porque era diferente, ninguém sabia de onde. Uhum. Fazia por tele, fazia... Depois a gente mostrou a presença dos vírus como doença sistêmica, ele queria para o cérebro, para a gônada, para a fígado e tal. A gente ajudou muito nessa parte. A trombose, sem dúvida. A gente foi um dos primeiros grupos a mostrar o potencial trombogênico da Covid. A gente tem a maior série de autópsias de Covid infantil. E a gente mostrou que a doença do Covid infantil é diferente. Não é uma doença com uma forma pulmonar existente, mas não tão grave quanto no adulto. Uhum. E o órgão de choque principal é o coração, que tem microinfartos devido à resposta inflamatória sistêmica, a extravasamento de DNA das células inflamatórias muito... É como se aquela síndrome da resposta inflamatória multissistêmica da criança. No coração. É o que faz o coração, eles entram com fração de ejeção de 20, 25, e tem uma outra parte que entra com convulsões, com lesão cerebral. Qual foi o caso mais de menor idade, professor, que você já A gente aqui? teve de 8 anos até 16. E tem muitos jovens também, adultos jovens, que não morrem da Covid pulmonar, têm Covid pulmonar, mas morrem da MISC, da doença cardíaca com necrose cardíaca. Interessante. E essas formas, elas foram todas triadas e diagnosticadas pela patologia, pela anatomia patológica. Não tem como fazer isso, confirmar isso, a não ser pela patologia. Então tem um espaço para a educação continuada, quer dizer, essas autópsias minimamente invasivas, como o fragmento é de uma punção, a fixação é rápida e o caso fica pronto uma peça cirúrgica, né? Uhum. Fica pronto de um dia para o outro, praticamente. Então você podia voltar para aquele residente, para aquele interno, está vendo aquele indivíduo que a creatinina subiu? Né? A transaminase subiu no fio, está aqui. Né? A gente pegou casos de pessoas que, por exemplo, infecção secundária, pneumonia associada a ventilador. Você faz hemocultura, o indivíduo está com zilhões de antibióticos. Sim. Não cresce nada. Às vezes faz secreção traqueal, mas você não tem certeza que aquilo que apareceu na traqueia é o que está lá dentro do pulmão. Então nós pegamos mucormicose, nós pegamos aspergillus niger, gente que morreu sem diagnóstico, então você fala, putz, estava coberto para isso? Então, às vezes estava, mas por quê? Então você vai saber se tinha multiresistência, você vira, você faz eu falei do CSI, é um CSI clínico. Sim. Então, ele tem uma atividade extremamente fascinante e dinâmica nessa parte, porque você dá uma resposta muito rápida para dúvidas que você não tem. Então, então o caso é clássico, né? Criança com transplante de medula óssea e infiltrado pulmonar. Isso é químio ou é um micro-organismo? Eu estava cobrindo aquele micro-organismo, ele era resistente, eu não pus. Então, nós tivemos o caso, por exemplo, de HIV, pacientes HIV, que se pensava que tinha Covid e começou a fazer um infiltrado com hemoptise e sangramento pulmonar, era espongiloidíase disseminada. E com ciclo cutâneo mesmo, né? Nossa, então dá para ver, né? Então você começa a ver que existe um espaço para você falar, putz, isso não pode acontecer mais. Isso tem uma influência na conduta do hospital. Então eu acredito firmemente que os hospitais que têm reuniões anatomoclínicas, você tem uma formação melhor. E na nossa faculdade, as autópsias, assim, quando você avalia no final do ano, em geral, os nossos alunos, quando eles identificam as disciplinas que mais ajudaram na sua formação, as aulas de autópsia estão lá. Sim. Porque você vê a doença de um jeito que quase ninguém pode ver. Perfeito. Hoje em dia, professor, existem centros no Brasil que são referências, hospitais que são famosos por ter uma boa formação na patologia? Eu diria que existem vários programas de formação de bons de patologia. Nós temos no Nordeste, nós temos
dois, o Ceará e Recife, que eu conheço bem, mas tem outros, tem você tem em Salvador, um bom serviço de formação de patologia. Você tem em São Paulo vários, você tem em Ribeirão Preto, Botucatu, Santa Casa, muito boa, o Unifesp, a gente também é um lugar Excelente. que tem bastante, tem no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, centros que têm patologia, tem uma demanda por patologia. Então, e o mercado? Então, o mercado, ele está aquecido. Eu vou dizer que está saindo a figura do autônomo, daquele patologista que tinha uma casinha ali na casa dele, e ele está, a não ser cidades de médio porte que ainda comportam isso, mas antigamente você tinha os patologistas da cidade, né? Fazia Papa Nicolau, aquelas coisas desse tipo. E ele está migrando para um profissional que vai trabalhar em um hospital terciário. Ele vai morar no hospital terciário ou em serviços que tenham, digamos, alguns lugares que fazem procedimentos invasivos. Por exemplo, os grandes laboratórios que fazem punção aspirativa e fazem biópsia guiada por agulha também têm seus próprios patologistas. Precisa do patologista, né? Tem que Precisa, inclusive, para saber se o que você colheu está adequado. Se não é o patologista que colhe, é um outro, você tem que chegar e ver, dar uma olhada, outra vez no esfregaço, de alguma coisa, para saber se você não vai ter que espetar o indivíduo depois. Até para dizer que foi uma coleta que deu errado. Que deu errado. E precisa repetir o exame. Então, por isso que eu estou prevendo, a gente até começou aqui na faculdade uma discussão que não está preliminar, de fusão das especialidades, radiologia e pato. Então, você faz um nivelamento, você aprende as duas coisas, depois você escolhe uma área de atuação no último ano, você vai especializar numa ou no outro. Olha que interessante. Porque se eu acredito hoje que, assim como a autópsia está usando métodos de imagem para fazer a autópsia sem abrir o corpo, você tem a tecnologia de imagem hoje permite que através de endoscopia também, quer dizer, você entrando e você vendo a lesão, né? Você imagina, você fazendo uma colonoscopia e você vê lesões de coisa variada. Você pode, além de fotografar, saber de onde você colheu e do que você está vendo. Então, eu acho que vai existir um caminho de fusão de tudo que envolve visualização de lesões e coleta de tecido celular para isso. É o macro com o micro. Né? O macro, o micro e o moléculo. E o gênico agora, né? Então você vai ter, por isso que você pode fazer, desde estar na ponta, né? Com o estresse de ter uma pessoa, conversar com ela, anestesiar, estar vendo na sala, como se fosse um procedimento de cirurgia ambulatorial, até a pessoa que vai estar lá mexendo no sequenciador e sabendo, fazendo exômica, para saber se aquilo que foi coletado na ponta tem alguma expressão, né? A maior parte do tempo que o patologista está trabalhando, ela é um foco no microscópio, é um foco no laudo? É microscópio. Certo. Microscópio e parte de bancada, de reações, né? Você tem, hoje a patologia molecular veio para ficar. Não existe outra chance. Então ele vai estar lá, sim, interpretando e sabendo medicina, tendo que estudar, né? Que marcador ele vai pedir? O que significa aquela sequência, né? Então, eu acho que ele é mais ou menos um indivíduo que ele usa, digamos, métodos diagnósticos que não são tão convencionais, mas que hoje se tornaram absolutamente necessários. E, de novo... Não são convencionais durante a graduação, o contato é pequeno. Mas no dia a dia do patologista, aquilo ali é usual. Entra em qualquer hospital de câncer hoje e pergunta, ou de transplante, né? Tem que ter. Ou de gineco, se tem, qual a importância da patologia ali dentro. E falta. Está aí uma especialidade que está em falta. Está em falta no mercado. E a distribuição no Brasil é completamente... É irregular. É absolutamente irregular. É capital e olhe lá. Você tem regiões, por exemplo, tem estados grandes. A última vez que eu vi na Amazônia, em Manaus, não tinha mais que 10 centros de patologia para um estado daquele tamanho que mora milhões de pessoas. Então, aí, isso significa o quê?
Tem que muito você espaço, né? vai ter pessoas que vão ter o laudo e a resposta imediata, e outros que o Papai Nicolau vai chegar depois. Um mês depois chega. Se chegar depois de um mês, está bom. Né? Tem um estudo que saiu do próprio HC, agora em 2020, sobre a demografia médica do Brasil. E é justamente isso. Ele fez a distribuição, de acordo com o mapa do Brasil, dos não especialistas, dos especialistas, e você vê que ele puxa muito para as capitais. Então, o Brasil tem muito médico, sim, mas a distribuição é totalmente desigual. Porque o indivíduo vem aonde tem residência. A residência é uma porta de entrada para a empregabilidade dele. Sim, sim. Então ele acaba chegando aqui e a residência funciona como uma porta, né? Porque você tem um sistema. A medicina é muito hierarquizada. Né? Porque o interno ensina para o indivíduo do quarto ano, o sexto-anista para o quinto-anista, o R1 para o outro, e isso leva a uma escala que é pior que o exército. Dependendo Então, da especialidade, E você começa, então, a entrada para plantões, para você acompanhar, você começa a acompanhar seus professores. Então, na residência define muito a tua empregabilidade. E a gente é um vampiro de gente boa, nós sugamos o Brasil. Porque o programa de residência é grande, vem para um hospital grande, então você tem uma competição muito grande com gente muito capaz que vem daqui e também das outras faculdades. Tanto que a gente é a faculdade de medicina, dos que eu conheço, com maior nível, maior porcentagem de professores titulares que não são formados aqui. Enquanto as faculdades menores elas têm um certo grau de digamos, replicação, sim. Aqui não, porque eu considero que a gente é uma máquina de moer carne de gente boa, porque vem tanta gente boa na residência para entrar aqui que a gente vai pegando e em vez da gente estar cumprindo o nosso papel de voltar, né? A Paulista faz isso muito melhor, porque a Paulista, por estar ligada no sistema federal, as pessoas que estão docentes das outras universidades federais têm muito a fazer pós-graduação na Paulista. Né? A UFRJ faz isso bem. A gente não. Aqui o pessoal cada faculdade tem uma cara, tem uma cultura. Eu não estou criticando. Mas a gente, como o mercado médico de São Paulo é muito aquecido. É isso. A absorção é grande e o ganho é grande. O pessoal chega, ele não vai voltar para o lugar dele. Se ele tiver uma boa oferta aqui, ele vai ficar aqui. Foi o que aconteceu comigo. Pois é isso que acontece. Eu acho que a gente devia ter um jeito de ter sistemas que colocassem isso. Eu acho que podia ser um programa tipo pós-graduação, que tem aqueles programas de parceria, você poderia fazer isso. Mas hoje, pela regra, o exame de residência ele é aberto para o Brasil inteiro. Exato. Né? E a gente também se beneficiou muito quando a gente começou a usar o Enem na nota, que era só FUVEST. O que aconteceu? O FUVEST era o vestibular da USP. Da USP. Sim. Agora não. Agora você tem o Brasil inteiro concorrendo com isso. Né? E você sabe que eu até brinco que a gente, quando foi aquelas sondas buscar vida inteligente em outros planetas, né, ela fotografou o Brasil. E sabe que há fortes evidências de vida inteligente fora da USP. Isso causou para nós uma surpresa. E fora de São Paulo. Né? A gente falou, eu que só tinha sabido aqui. Mas graças a esse o fotógrafo satélite. Aí. Exatamente. A gente foi uma surpresa para nós. Né? Isso diminuiu um pouco a nossa energia ególica, a energia que vem do ego, que é uma energia renovável, sustentável e também insuportável. Né? E aumenta cada vez mais. Nossa, não acaba nunca. Então, com isso, deu uma baixada de faixa e a gente se beneficiou muito com gente que vem de outros lugares, e também quando começou a dar cotas, a gente aprendeu muito, porque a diferença aqui, a diferença de nota para entrar com cota de escola pública é muito pequena. O indivíduo que é bom no Capão Redondo, ele é muito bom.
Quando tem os instrumentos que vão... Quer dizer, esse cara se soltar no lugar, Vai embora. ele vai embora, você entendeu? Então Concordo. a gente ganhou muito com essa história, mas só que pagamos um preço, porque a residência nossa é maior que a graduação, é muito maior que a graduação. Nós temos 180 alunos por ano, nós temos quase 1.000 residentes por ano. Então é quase 5 vezes maior. Bem maior. Então você soma, você pega um grupo grande de jovens, de quase 1.000 médicos por ano que entram aqui, e que a gente fica altamente selecionado, e você então nem valoriza direito à competência. Eu acredito que seja um dilema muitas vezes pessoal, porque você está no momento da sua vida que você quer focar no profissional, e você fez a residência num grande centro, e quando você está finalizando, o pessoal, Tiagão, vamos trabalhar comigo ali, pô. É isso. Vamos ali pro hospital. Eu não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo que o sistema é injusto, no sentido, a gente contribui involuntariamente para que ele permaneça cada vez mais concentrado. É isso. E eu até dou essa dica para algumas pessoas que me perguntam no direct, a questão da volta, porque tem muitas pessoas que querem fazer a residência e voltar. E aí eu costumo falar que o local que você escolheu fazer a residência, você vai fazer um circuito de amizades e de oportunidades, um networking ali absurdo. Então, você tem que ponderar. Será que se eu vou para um grande centro e fizer um networking muito bom lá, vale a pena eu voltar sem nenhum networking? Ou se vale mais a pena eu fazer a minha residência perto ou no local que eu quero voltar ou residir ou ter a minha vida? Então fica essa reflexão aí para cada um. Às vezes para você é mais vantajoso você ficar no hospital que você quer morar ali perto da sua cidade e fazer esse networking naquele lugar. Depois você faz complementações com pós-graduações, você estuda por fora, enfim. Ou se você quer ir para um grande centro e fazer essa volta depois super capacitado, e aí você aproveita, faz doutorado, faz uma residência muito bem avaliada, você volta com todas as armas na mão, mas sabendo que vai ser ali aquela volta, às vezes você vai ter que começar a fazer as amizades, né? Vai ter uma ajuda aqui, outra ali, mas já teve colega meu que voltou, ele fez na USP Ribeirão, voltou com residência de anestesia, fez dor e também doutorado, mas passou 3, 4 meses penando para começar a engrenar o trabalho, né? Mas ele sabia disso, já era conscientizado por ele. A minha volta vai ser mais sofrida, mas eu vou aguentar, e conseguiu engrenar. Hoje está muito bem. Pois são opções que você faz. Agora, eu tenho muita confiança na teleeducação médica, né? Essas barreiras que funciona demais. Eu acho que teleeducação, teleassistência em algumas especialidades e principalmente segunda opinião formativa. Nós tivemos um exemplo muito grande na pandemia aqui. A UTI respiratória, você deve conhecer o pessoal do Carlos Carvalho, da Carmen Valente, sim, né? Eles todos fizeram doutorado aqui no laboratório. O Carlos é meu colega de turma, e fizeram toda a gente fazia função pulmonar de rato. Toda esse pessoal da pneumo se formou aqui. Quer dizer, fez a residência nesse pedaço aqui. Eles começaram com a pandemia a fazer parcerias com quase 60 UTIs de vários lugares, e começou a passar visita, né? Você consegue passar visita à distância. Olha, isso é maravilhoso, viu? E a mortalidade isso caiu. Sem dúvida, isso eu não tenho dúvida. Então, eu acho que a ideia da segunda opinião formativa, que é um dever nosso das universidades grandes, é de você ir além você contribuir para fazer parte do pacote de soluções do Brasil, principalmente num cenário onde aumentou muito as faculdades de medicina do Brasil inteiro. Com certeza. Então, você vai ter que ter o papel, o momento de discutir se vai abrir ou não vai abrir, já foi. Isso já não volta mais. Já abriram. Não volta mais. Então, agora, como é que você faz frente a esse desafio educacional? Na minha opinião, nós temos que participar ativamente da formação e a contribuir e produzir conteúdo ou fazer como foi feito na pandemia, você assumindo, então, pondo gente que teve o benefício de estar num lugar
que tem mais movimento, mais recurso, mais experiência, e dividir isso. Perfeito. Porque eu acho que a empatia tem que ser feita não só em termos de pessoas, mas entre nós, né? Então, o momento do Brasil exige isso. Sim. Eu acho que a telemedicina vai ajudar muito, inclusive, para fazer chegar benefícios aonde não vai chegar nunca, a não ser que exista uma carreira de médico de Estado, coisa que está longe de acontecer ainda. E eu acrescento mais essa questão da segunda opinião, às vezes até só para confirmar. Você Isso. tem um colega ali, não, é isso mesmo, o caminho é esse. Eu tenho uma comunidade, professor, chama Comunidade Intube, que basicamente é um grupo de médicos que a gente fica discutindo casos durante o dia. E a maioria deles são casos para confirmar. Às vezes o colega ali, ele precisa de uma segunda opinião para dizer, não, o eletro está com supra mesmo, pode trombolizar que está na hora certa, manda bala. É isso. E isso com certeza altera o desfecho daquela pessoa, que às vezes ia passar em branco. E à medida disso, você vai contribuindo e compartilhando e aprendendo, porque quem fizer isso aqui também aprende. Então não é uma via unidirecional, uma via bidirecional. Eu acho que o momento agora, talvez esse fosse... Por isso que a gente falou de muitas dificuldades, né, às vezes das dificuldades que a gente encontra, mas a minha geração, por exemplo, ela tem uma série de frustrações. Eu imaginava que o mundo que a gente ia... Eu imagino, eu trabalhava com poluição, ambiente, na patologia ambiental, que a gente ia entregar um mundo muito melhor e não entregou. O mundo hoje, sob alguns indicadores, ele ainda deixa a desejar. E a gente fica meio frustrado e às vezes transmite isso para os mais jovens. Entendi. E eu acho que a gente não. Acho que a gente tem que deixar de ser um velho rabugento assim, e começar a transmitir esperança, né? Porque isso é o momento agora. Se você fizer tudo by the book, sozinho o que é esperado, nós vamos ter uma sociedade de formigas. Que, pelo que me sabe, formiga não criou civilização. Ela é uma sociedade organizada, mas sem a utopia do novo. Eu acho que a gente está discutindo isso aqui agora. Perfeito, professor. Com relação àqueles tempos lá de início de carreira, o que é que o senhor menos gostava durante o finalzinho da residência ali, ou o trajeto da residência mesmo? Pessoalmente, coisas do Pessoalmente, senhor, sim. Eu senti falta de mais contato com pessoas. Né? Interessante esse ponto. Inclusive, remete a um ponto no começo da nossa conversa, que eu fiquei até de comentar, mas esqueci, que eu postei lá falando que, sei lá, um colega perguntou especialidades que não tinham contato com o paciente. E aí um colega lá, ele falou, esse daí tem que levar um puxão de orelha e voltar e fazer tudo de novo. Aí a minha resposta foi, meu amigo, você está sendo pouco empático com o seu colega, porque na medicina tem espaço para tudo. Se você quer ter extremo contato com o paciente, você passará 10 horas em consultório, atendendo, rodando ali pacientes, conhecendo histórias novas, mas também existem as pessoas que querem ter pouco contato com o paciente. E aí eu citei a patologia, desculpe interromper o senhor, anestesia um pouco também, e a radiologia. E você sentiu essa necessidade de ter mais contato, mesmo escolhendo uma especialidade que é dita que não tem tanto contato assim. Tem, eu vou explicar por quê. Você vai, nas fases da tua vida, no primeiro, quando você é adolescente, você pensa em você. Você quer ter uma identidade sua. Sim. Se puder implantar um pau de selfie no músculo peitoral, que você sai assim, ele vai, você sensualiza com as duas mãos, você põe. Sim. Então você quer se enxergar. Né? Depois você começa a querer, então, definir uma profissão, você quer vencer na profissão, você quer vencer. Aí você começa a se preocupar com uma outra pessoa, depois com uma família. Então você acaba expandindo lentamente, você sai de você e começa a olhar para fora, até que chega um momento que você fica velho. Né? Aí você publicou tudo que você tinha que publicar, você já resolveu o problema da energia ególica, né? Que é importante, né? Foi implantada ali, né? Aqui a gente exporta bastante, viu? Entendi. Nós tem uma crise, assim, agora nessa crise, nós vamos mandar alguns docentes para a região, de várias regiões do país, e a pergunta a gente pede para ele fazer uma pergunta, qual a importância do seu nascimento para a humanidade? Aí o indivíduo começa a responder, aquilo vai, abre, vai. E aí depois você começa a ver, por exemplo, eu estava dirigindo uma instituição, que era o Instituto de Estudos Avançados da USP, durante 4 anos. Tinha um monte de gente aqui que pegou o lugar, que eu passei, as coisas, as atribuições, estão fazendo muito bem. Como é que você volta?
como é que você fala depois de 4 anos? Fala, dá licença que eu vou... Faça um pouquinho aqui. Eu faço aqui que agora foi muito bom, tchau, agora sou eu. Não tem como. Né? E você queria voltar? Eu não sabia se eu ia voltar, mas a pandemia, na última semana da minha gestão do Estudo de Estudos Avançados, começou a pandemia, aí eu não tive escolha. Eu queria dar aula, eu não sabia se eu queria voltar às mesmas coisas, eu queria fazer alguma coisa diferente, eu não sabia o quê. Não tive escolha e a pandemia veio para fazer. Então agora que a pandemia está, a gente já coletou bastante material e tal, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Quer dizer, você vai sempre se reinventar ao longo da tua vida, mesmo depois de velho, a não ser que você... Porque o inferno para mim é aposentadoria, bermuda e sandália na praia. Você vai gostar disso de 15 dias, mas depois de um tempo você está subindo pelas paredes. Quer produzir, você quer fazer. Você quer fazer. A medicina é isso, você permite fazer qualquer coisa. E um dos sonhos que eu acalanto, por exemplo, que eu queria fechar minha vida, meus anos de vida, era talvez até me requalificar em medicina de saúde de família e comunidade. Porque a medicina geral, se eu fizer o exame de residência, aqui na primeira fase, eu faço todo ano. Eu acerto 60%, 65% da prova. Está sempre praticando ali a prova. Para saber como é que eu estou de conteúdo. Aí eu vou, terapêutico, eu ainda vou prescrever sanguessuga, sangria, aquelas coisas que eu dou no meu tempo, que, né? Tetrex, né? Então, aquelas coisas que... Mas eu acho que dá para você, com uma qualificação, voltar a atender. E atenção primária com uma certa resolutividade. Até fazer os ultrassons dos meus doentes, né? Que eu tiver lá. E eu sonho, talvez seja esse o caminho que me resta. Dar aula de medicina e praticar um pouco de medicina, principalmente porque eu posso fazer isso de graça, eu posso fazer isso com quem eu quiser. Então, eu acho que essa que é a graça da medicina, para quem está começando. Você tem caminhos que não... Quando você acha que você fez a escolha da tua especialidade com um contrato com aquele que não se diz o nome, escrito em sangue, esqueça. Você vai se reinventar na sua própria especialidade ou ir para outra especialidade ao longo da tua vida. Está aí a beleza da nossa profissão. Fases, né? Às vezes você está numa fase muito egocêntrica e aí tudo bem, viva essa fase, produza, ganhe o seu dinheiro, faça os seus sonhos, mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que tem uma transição que você começa a ver de forma diferente. É que nem você falou, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ainda viria, produziria. Eu viria fazendo exato o que você faria no dia seguinte, a mesma coisa. Talvez eu comprasse uma bicicleta melhor. Uma bicicleta elétrica, porque o meu joelho está meio estourado. As cartilagens já pedalaram muito. Já tem muita artrose. E assim, pensando na patologia, professor, o que é que dava mais tesão, assim, de que você gostava mesmo da patologia? Olha, gostava não gosta, né? Eu gosto, por incrível que pareça, de autópsia. Comecei a dar aula muito cedo na faculdade. Comecei a dar aula com 23 anos. Eu era R1. E o professor de patologia pulmonar tem muito pouco, né? Tem muito pouco. Na época tinha. E tinha um professor que tinha ido para o exterior, tinha que pagar o tempo que ele ficou no exterior. Em disciplina tinham colocado ele na patologia pulmonar. Aí faltava um mês, mais ou menos, acho que foi menos, semana. E ele falou, não, eu vou montar um laboratório num lugar, eu pago. Para alguém dar aula? Não, eu pago o que eu devo à USP. Ah, entendi. Toma, quem vai dar? A gente chegou na véspera do curso, fui chamado nessa sala, que era a sala do antigo professor, não era a minha sala. Sala do meu orientador. E estava ele e o professor Tales de Brito, o professor Georg e o professor Tales de Brito. Olha, eu já estava fazendo o início das discussões de caso de pulmão, porque eu gostava de pulmão, e o pessoal da pneumo, que estava começando a residência também, era tudo da minha turma, a gente começava a estudar os casos de pulmão. Mas nós sabemos que você estuda pulmão, você gostaria de dar aula de pulmão para graduação? Eu falei, putz, uma honra, não sei se eu consigo. Quando que é? É amanhã à tarde. Então, e aí? Naquela época a aula era no quadro, Quadro, slide que você tinha que fazer e retroprojetor, né? Certo. A vapor. E aí, para fazer? E não tinha internet. Era no livro.
Sim. Eu aqui, a biblioteca não fechava, varei a madrugada com a responsabilidade. Fazendo aula, olha Fazendo só aula. que interessante. Você pegar uma missão dessa, mas assim, na época você sabia que iria abrir um belo de um caminho, ou não? Não! Foi não, É que eu gostava da aula. Aham. Eu falei, vou lá. Eu comecei a dar aula com gente que convivia comigo na Atlética, no centro acadêmico. Quer dizer, Entrou assim, eu conheço esse cara aí. então, eles são mesmo gente que estava ali, né? Então foi uma honra para mim. E a partir daí, inclusive, por incrível que pareça, eu fui professor homenageado na formatura daquela turma que eu não sabia nada. Que você iniciou as aulas. Comecei as aulas, né? Olha então, eu gostava da aula, quando eu tinha que dar aula, eu adorava isso. Né? E foi a residência inteira com essa A responsabilidade? residência inteira, não larguei mais. A patologia pulmonar, fiquei dando aula, deu certo. E daí dava aulas na patologia geral. E depois eu montei um curso, ainda na residência, que chamava Última Visita. Que tinha um professor de clínica médica, que era hoje professor de titular, mas que era residente de clínica médica. Uhum. E a gente pegava um caso para discutir com autópsia de corpo presente, sem saber o diagnóstico. Era um mistério. Era um mistério. Nós não sabíamos o que ia ter, nem eles. Então a gente discutia as hipóteses, levantava, depois fazia autópsia num grupo pequeno. Isso virou... Na hora ali. Na hora. Nossa Senhora. E isso era um grupo pequeno, daí começou a vir gente, nunca teve frequência, a gente começou a transmitir isso da sala de autópsia para um anfiteatro, para fazer. Isso foi a base do curso de patologia geral, que digamos, é aquela disciplina que faz lá. Então é uma coisa que você tem que estar preparado, inclusive, para errar. Para errar, né? Porque ninguém sabia. Porque ninguém sabia. E aí, já aconteceu? Já, muito. E aí a gente montava o que o indivíduo tinha que estudar a partir dos achados da autópsia. Do final. Você fechava, então, uma história, a possível história natural daquela doença, e você falava, bom, vamos estudar agora leucemia. Você vai falar estudar leucemia aguda. Então, antes da outra aula, os alunos estudavam temas que a gente definia. Uhum. Leucemia aguda, o que é transplante de medula óssea, o que é. Então, ou era cirrose, estudava várias coisas. Você montava 2 ou 3 temas e dividia entre os alunos, e a gente começava a discutir em cima dos casos que apareciam. Né? E quando tinha que ver o que era na histologia, você tinha um criostato, você fazia a lâmina na hora. Olha só. Você fazia ali dentro e projetava a lâmina, tinha um projetor de lâminas. A gente projetava, ó, isso aqui, essa bola aqui, né? Porque a medicina a gente definiu a classificação em ou é doença que dá bola, dá buraco ou entope. Né? São as 3 coisas. Didaticamente. Então, se aquele buraco, o que esburacou esse pulmão aqui, o que entupiu aquele vaso, o que fez essa bola? E a gente, então, fazia a partir daí a discussão. Né? E aí, quando errava? Putz, eu já fiz tanta bobagem na vida, eu aprendi logo Desde cedo já sabia. E é bom isso, sabe? Você saber que você erra, porque a maior parte dos erros médicos não ocorrem nem no residente novo, nem no médico muito experiente. Exatamente. Ele acontece naquele momento, naquele miolão que você acha que você está em cima da carne seca. Confiança está alta. Confiança está alta e o bom senso está baixo, você entendeu? Isso daí na anestesia no R2. A gente fala que é o R-Deus, mas é quando acontece as maiores bobagens. E você vai ter que ter a humildade de ter a segunda opinião e ser mais cauteloso. Né? Sim. Então, aqui nos estudos clínicos acontece um pouquinho mais tarde. Né? O cirurgião também parece que é um pouquinho mais tarde. A curva de aprendizado é mais longa. É mais longa. Então, você tem uma ideia que você sabe que você é bom, mas você, às vezes, falta aquele pequeno detalhe de freio e ponderação. Então, eu acho importante a gente aprender que erra logo no começo e não achar isso faz parte do jogo. Perfeito. E aí, com esse braço educacional que o senhor desenvolveu desde o começo, quando acabou a residência, houve um convite? Não, eu fiz a pós-graduação, eu comecei a trabalhar na SVO, fiz a pós-graduação muito rápido, eu acabei a residência em 82, 81,
Desculpa, em 80, Residência. em 83 eu era doutor, em 86 era livre docente. Foi um atrás do outro. E virei titular muito cedo. Teve um concurso de admissão aqui, eu trabalhava no HC como médico do HC e no SVO. Uhum. Que é colado aqui, né? Que é colado. Aqui não, é na própria faculdade. Tá. E aí eu fazia, e a gente estava montando um laboratório de poluição, passava aqui o dia inteiro, então eu sempre fiz questão de me manter médico. Eu gostava muito de pesquisa, mas eu queria saber medicina para poder dar aula de medicina. Uhum. Né? E aí eu acho que eu virei professor da USP em 82, um pouquinho antes de eu fazer meu doutorado. Não, foi depois do doutorado. Que abriu uma vaga, teve um concurso, eu entrei. Né? E a partir daí eu fiquei aqui. Eu só fiquei um ano fora, por circunstâncias da vida toda, que foi quando eu tinha virado titular, tinha administrado o laboratório central e não gostei de virar professor titular, queria voltar para trás. Por quê? Porque aqui no HC, na faculdade, você é, por estatuto, o diretor da divisão correspondente no hospital. Você é professor da disciplina, que é a USP, mas o HC é do Estado. Mas você é naturalmente o diretor da área correspondente ao HC. Eu administrei o central, que tinha um laboratório enorme. Quando o senhor virou titular, no dia seguinte, 2 dias depois eu era diretor. Do hospital. Da parte da patologia clínica, porque a gente tinha patologia clínica e cirúrgica. O professor tinha um professor de patologia cirúrgica, foi para patologia clínica. E aí, não agradou? Não, foi bem. O laboratório se certificou, a gente melhorou indicadores, melhorou o faturamento, fez tudo isso. Certo. Só que tinha virado um burocrata, ele tinha saído da minha essência. Eu gostava da aula, de fazer pesquisa e ver doente. Eu não fazia mais nenhuma coisa e outra. Foi para a parte de administrativa. Administrativa e um monte de reunião e tal. Uhum. Eu falei, puta, não é isso que eu queria fazer. Eu devia ter ficado, foi um erro, né? E você passa de um jovem promissor porque a faculdade de medicina não é geralmente uma sociedade de adoração mútua, né? Ela tem conflitos em todo lugar. E concorrência mútua muitas vezes. Bom, também no Vaticano, você acha que antes de sair aquela fumacinha branca tem uma bela de uma tem uma bela de uma coisa. Então, quanto melhor o lugar, mais competitivo, maior a agressividade. E eu tinha saído daquela reserva ecológica, né? Da pesquisa, ficava fazendo coisas assim naturais. Aí eu falei, acho que eu vou embora daqui. Vou pegar uma faculdade menor que não tenha isso que esteja precisando, eu vou embora. E aí? Não fala não. Ninguém fala isso. Os caras querem sair aqui mesmo. Não, aqui não existe essa possibilidade. Né? Uhum. Minha mulher chegou assim e falou, você tem todo o direito de ir embora, mas antes você vai para um lugar melhor, depois você volta para onde você quiser. Né? Eu falei, bom, eu tinha interagido com o pessoal da Harvard e escrevi para fazer um pós-doc. Aí eles me convidaram para ser visiting scholar lá. Uhum. Fiquei lá 1 ano e meio, dava aula no curso de graduação e tal. Ela foi com você? Foi a família toda. Eu tinha meus filhos pequenos, não sabia mais se eles iam. Pequeno não, estava naquela fase de virar adolescente. Tinha 10 e 11 anos. Então eu falei, esse moleque daqui a pouco eu vou embora, eu vou estar aqui administrando coisa. Eu tive uma gastrite hemorrágica, melenei aqui nessa sala. Aqui. Tem alguma coisa errada, né? E aí eu fui, aí me deu aquele banzo do Brasil, né? E da cidade. Eu voltei e aí eu falei, bom, vou fazer aquilo que eu gosto. Eu administrei a patologia do HU, depois a do INCOR. Aí fiquei naquela fundação Ococentro, eu fiquei dirigindo tudo pro bono, né? E aí eu resolvi que eu ia fazer projetos grandes de pesquisa, comecei a virar pesquisador, estudando a cidade, usando a autópsia como ponte de coisa, eu me acertei, mas aqui a administração
e os encargos do professor titular te tiram da essência de você. Você pode até fazer medicina fora, aqui não. Aqui você vai ser que tem que assinar aqueles relatórios, fazer coisa, é um monte de pasta amarela. Então, é engraçado isso, né? Às vezes você aspira àquela evolução que seria, mas a evolução também vai fazer você trabalhar de outra forma. E aí não é, às vezes, o que motiva, né? Pois é, mas acho que isso é normal acontecer. Você pega em todas as universidades, os professores grandes, eles ficam administrando grant, conseguindo dinheiro. Não é? Eles não estão lá mais atuando, né? É esperado isso. Mas talvez o problema não é do sistema, é eu que não queria fazer isso. Sim. Por isso que eu tinha saído da pandemia, eu vou fazer alguma coisa, eu ia me requalificar em patologia, vou fazer alguma coisa em educação médica, alguma coisa desse tipo. Né? Ou, eventualmente, se não der certo, eu vou voltar a ser médico, clínico. Aí veio a pandemia, eu pude voltar a ser de novo. Eu vou lá, eu que pego o fragmento, eu mesmo que faço o recorte, eu mesmo que vou no microscópio. É isso que... Isso, e ter aluno do lado, escuta, olha aqui, isso aqui é uma coronária, é uma descendente anterior obstruída. Isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um abscesso por mucormicose. Passando a informação. E aí você está lá, e aí eu voltei um pouco para essa parte de praxis, o ato da medicina. Isso me deixou muito feliz. Muito feliz. Então, só que agora vai acabar a pandemia e vai voltar ao normal. E eu não tenho muito o que fazer aqui, porque já tem gente boa, graças a Deus. E se você não sair, você impede o desenvolvimento da pessoa. Tem que saber largar o osso, né? E esse largar o osso é uma coisa que a gente não tem nem na política brasileira, porque você pega, todo mundo está velho, está concorrendo, ninguém quer largar de lá. E também na história natural das universidades. Às vezes, um grupo de pesquisadores, ele tem que morrer para que uma nova ideia venha. E eu acho que isso, eu acho que está no meu momento de dar espaço ou fazer uma coisa que não nova, que ninguém esteja fazendo, para não tirar o espaço de ninguém. Perfeito. E lá aquela diretoria que o senhor falou do hospital, como é que você encarou isso, de fazer essa função que não era tão assim, desejada, né? Eu não sabia o que era. Veja, eu não era nem representante da congregação, eu tinha conseguido me manter. Veja, eu vim de uma família de médicos, meu pai era um médico muito bem sucedido. Ele é pediatra. Médico muito bem sucedido. E eu já tinha vivido a vida digamos, de ganhar. Quem tinha ganho dinheiro com a medicina era meu pai. Então eu tive uma infância privilegiada. Não era um rico, mas eu tive o privilégio da boa educação, de tudo que eu tinha. Então eu não tinha aquele negócio. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi um negócio assim, eu vi um negócio diferente na medicina. Eu vou fazer medicina acadêmica, porque eu quero ter a liberdade de fazer aquilo que eu quero. A vida acadêmica ela tem uma vantagem. Você tem uma carga horária, uma coisa desse tipo, mas você decide o tema que você quer fazer. Se eu quiser estudar, eu já cheguei uma época que eu fiz uma patologia vegetal para ver o efeito da poluição na planta. Eu posso fazer isso. Tem essa liberdade. E os teus alunos te desafiam com temas novos que você nem pensou. Então você não tem rotina. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Eu queria fazer uma carreira universitária, trabalhar com pesquisa e ser médico. A patologia foi perfeita para isso. Ela foi desenhada perfeita para isso. Mas se eu fico o tempo todo, o que acontece em geral nas faculdades, né? O professor vai ficando velho e não sai. Ele não sai. Isso cria um hiato. Sim, de décadas. Que às vezes é de décadas. Sim. E se ele não tiver tendo gente que ele foi formando e dando responsabilidade para eles, esses caras, quem é bom não fica. Exatamente. Ele vai procurar o caminho dele. Não vai crescer mais, então não vai crescer mais, eu vou procurar um outro caminho. Sim. Então eu acho que essa parte do largar o osso, e essa foi a crise que aconteceu. Quando o Vital Brasil, o que aconteceu com o Butantan? Passou décadas até descobrir. Quando o Oswaldo Cruz
morreu, o que aconteceu? Eu não estou falando que eu sou o Vital Brasil, nem o Oswaldo Cruz. Pelo amor de Deus, eu tenho espelho em casa. A gente tem um espelho mágico aqui, né? Sim. Agora, o que aconteceu com o Manguinhos teve uma crise. É um padrão que existe, que a gente percebe. E a pessoa, todo mundo se acomoda ali, e as novas lideranças não têm capacidade de funcionar. E essa oxigenação é absolutamente necessária para que as instituições sobrevivam, né? E eu acho que eu aprendi isso com o meu orientador, que fez isso. Ele chegou para mim quando eu tinha a idade certa, 40 anos. Assim. Agora eu vou sair, você vai fazer isso aqui, eu vou fazer uma outra coisa para você poder, senão você não vai para frente. Então essa foi uma das grandes lições que eu tive na vida, largar o osso. Perfeito. Professor, nossa conversa está excelente. Eu acho que tudo que a gente trouxe aqui, não apenas da patologia, mas a forma que você pensa, os princípios, toda essa questão de encarar a medicina como algo construtivo, como algo que vem agregar, e o nosso papel na medicina é fundamental expor isso aqui para todo mundo. Eu acredito que essa conversa com certeza engrandeceu os seus conhecimentos aí dos nossos ouvintes ou dos nossos telespectadores. Queria agradecer, ter esse prazer de vir aqui na sala do senhor, de estar aqui nesse ambiente, né? Um ambiente que você vê que tem história aqui dentro, história de muitos anos. E com certeza quem escutou deve ter adorado. Se o pessoal quiser acompanhar o trabalho do senhor, professor, tem alguma rede social? Eu escrevo no Face alguma coisa, eu não tive tempo nesse tempo, parei todo. Eu punha no YouTube alguns temas que não estavam no currículo. Uhum. E talvez eu volte agora quando é uma das ideias, né? Você poder produzir material para a escola. Eu acredito que a abrangência do senhor vai ser bem maior. Eu só queria deixar uma mensagem para vocês que estão ouvindo, né? Com certeza. Bom, quando a Margaret Mead, que é uma grande antropóloga, perguntaram para ela o que marcava o início da civilização humana, ela não escolheu nenhum objeto. Ela escolheu, dizem isso, ela nunca escreveu, mas isso é uma tipo lenda urbana. Né? Uhum. Que ela, na aula que ela dava, ela falou que foi encontrar um fêmur de um indivíduo, um fêmur pré-histórico, com uma fratura de fêmur consolidada. Quer dizer, o indivíduo, o ato de cuidar do outro era uma marca da essência civilizatória. Eu já acho, eu antecedo isso. Nós, diferentemente dos primatas, né, a gente foi crescendo esse cabeção, né, e tendo que andar e coletar. Então, para a gente andar melhor, diminuiu o pé, reduziu a bacia, mudou a marcha. Então, você imagina uma cabeça cada vez maior para uma pelve cada vez mais estreita. Então, reproduzir. Como é que você vai reproduzir? Então, uma primata dá luz em 30, 60 minutos, a cabeça não roda, ela já pega e acabou. A gente não, nós tivemos que abaixar o osso do sacro, fazer a cabeça dar aquela virada, e demora 12, 14 horas, você não consegue dar parte sozinho, porque a cabeça da criança vira para trás. Então, isso pressupõe, desde o Neandertal até os primeiros sapiens, o parto é assistido. A profissão mais antiga do mundo não é a que vocês estão pensando, é parteira, é o cuidador. Então, o ato de cuidar dos outros, na qual a medicina é um dos paradigmas, é o ato mais nobre e é essencialmente civilizatório. Então, a medicina e o ato de curar, ele está presente em todas as culturas e temos uma missão para além dos nossos doentes. Nós temos uma missão de contribuir para a melhoria do país. E os médicos podem fazer isso muito pela sua capilaridade, por conhecer a realidade do nosso povo, como outras profissões talvez não consigam ter. Boa sorte na profissão que vocês escolheram e sucesso. E na medicina, sejam felizes. Cuidem de vocês também. É isso, meus amigos e minhas amigas. Com essa maravilhosa mensagem, a gente encerra aqui o nosso podcast, videocast. Se você achou interessante, se você aprendeu algo, aperta aí no botão do like e manda esse podcast para um amigo seu que vai se beneficiar com essas informações, vai aprender. E é isso. Queria agradecer, professor, mais uma vez. Obrigado. E usa o editor de fala, porque tem
precisa ter um software que você substitui bobagem por conteúdo erudito. Eles vão ter um trabalho, uma espécie de Photoshop, né, de discurso, né? Usamos muito aqui. Acho que o senhor estava inspirado aí nesse editor aí. Viu, Vamos lá. Grande abraço e até a próxima, pessoal. Tudo Tchau. de bom. Valeu.